Muito bem, nós estamos ao vivo, então. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Ávila. Esse ano 2023, eu fiz uma grande mudança na minha vida e eu comecei a fazer mentoria com o Pablo Marçal e vários outros mentores, mas especialmente o Pablo Marçal. E a partir daí eu comecei a fazer essas mentorias e a transbordar. Como que é o transbordo? É uma coisa que ele sempre fala, mas é tanta informação e a gente começa com a desconstrução. Então a gente começa a tirar tudo aquilo que a gente tem dentro da nossa mentalidade e começa a colocar coisa nova. E além de ele ensinar, e ele também colocou aqui para a gente, que é o seguinte: quando a gente fala disso, quando a gente transmite para alguém, o que vai fazer acontecer no seu cérebro? Você vai, além de escutar, você vai entender de uma outra forma, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então, você consegue guardar e armazenar todo esse conhecimento. Então, nesse ano de 2024, além de transbordar tudo aqui, todas as aulas diariamente do que eu estou aprendendo, eu vou estar também colocando aí vários links, porque qual que é o código que eu mais peguei desse ano de 2023? Nós temos um continuar, né? Acumular ali experiência, rodar, todo dia tá nessa conexão, nessa frequência. Então, aos poucos, a gente vai transformando e mudando aquilo que era antigo para hoje. Então, hoje o que eu vou estar falando é a primeira aula do SPR3, né, que começou hoje. E primeira coisa, gente, antes da gente começar qualquer tipo de estudo e aprofundamento, é um hábito que ele faz, né, nas mentorias, e a gente aprende a fazer, que é fantástico, que é uma espécie de higienização. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai higienizar nossa mente. Nós vamos fazer uma meditação, a gente vai respirar profundamente, desligar do que a gente tem aqui agora e também acelerar. Então, essa é uma dica para você começar seus estudos, para você estar fazendo, se dedicar. Tem várias outras dicas, que tem um outro vídeo que depois você vai encontrar aqui no canal, que é as otimizações para que realmente você otimize seu tempo e você compreenda aí da melhor forma. Então, vamos lá. Começando, ele disse o seguinte: você tem que colocar uma nova realidade, né? Então, você tem que repetir para você que você vai desconstruir aquilo que você tem para que você comece uma nova caminhada. Então, esse início do SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, na mentoria dele, ele fala para a gente desconstruir. Então, ele vai ajudar a gente a desconstruir. Isso faz total sentido, porque o que acontece? A gente já tem toda uma história que a gente vem repetindo. Então, para que a gente tenha resultados novos, a gente tem que fazer esse movimento. É uma coisa que a grande maioria sabe, mas como fazer isso, né? Então, ele vai contar aqui. E ele fala o seguinte: nós somos o recurso, eu sou o recurso, você é o recurso, nós temos todos os recursos dentro de nós. Quando a gente olha para alguém aonde a gente quer chegar, a gente descobre que essa pessoa, ela tem os recursos como a gente tem. Então, é só a gente buscar dentro da gente esses recursos que a gente vai atingir aí aonde a gente quer chegar. Então, para você fazer uma virada, a gente vai desconstruir, e isso é fundamental, as nossas histórias. Quais são as nossas histórias? Aquela que a gente conta. Quais essas histórias são as que a gente conta para a gente mesmo? Então, toda ação que nós vamos fazer, nós contamos uma história. Nós contamos uma história mental para cada ação. Por exemplo, vou entrar numa mentoria. Não vou entrar por causa disso. É uma história contada que você vem contando, são recursos que você tem ali já registrados e você toma essa ação. Então, você tem que mudar essa história. E uma outra forma de história também é a gente contar essa história, que ela está mais acima ali, que as pessoas até perceberam: nossa, eu trabalhei em tal lugar, eu passei por isso, passei por aquilo, e a gente fica repetindo essa história. Uma vez que você verbaliza essa história, você acaba intensificando essa história, né? Então, é bem interessante. Então, fazer a virada é desconstruir essa história que a gente tem. Então, qual é a história que você está contando para você?
Qual a história que você está contando? Uma história de fracasso, uma história que você não tem dinheiro, uma história ou uma história de sucesso? Qual é a história que você conta para os outros e qual é a história que você conta para você? Né? Se nós formos ver, abrir um entre parênteses aqui, se nós formos ver vários outros mentores que falam, ou da lei da atração e tudo mais, que nós criamos a nossa realidade, e é verdade, porque a gente conta a história e daí a gente faz essa ação. Então, o tempo todo a gente está contando essa história. Então, qual história que você está contando? Você precisa mudar a história. Por exemplo, o ano passado, ele pesava mais de 100 quilos, né? Ele é 100 alguma coisa. Ele contava a história que ele não gostava de correr, que ele não gostava dessa coisa da parte da academia. E o que ele fez? Hoje ele tem 82 quilos, porque ele mudou a história que ele contava de que não gostava de corrida e ele passou a contar uma nova história. Então você vai descobrindo e contar essa nova história. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, que nós somos integrados, né? Nós somos uma consciência que vive dentro desse corpo. Nós temos coração, mente, e nós temos que governar sobre isso, né? Então, tudo é questão de energia, de frequência. Se nós estamos com o nosso corpo meia boca, acima do peso, então nós estamos gastando muita energia com isso. É diferente de você estar com um corpo que ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Então, contar a história do corpo, ele é algo que você precisa fazer de diferente. Então, ele fala, vamos trocar energia do corpo, da gordura, por outra coisa. A gente não vai gastar mais essa energia, mas a gente vai tirar essa energia do corpo. Então, é claro que quem não está acima do peso, quem não tem gordura, tem que criar musculatura. Trabalhar esse corpo na sua potencialidade para que traga energia vai repercutir em todas as outras áreas da sua vida. Então, o gordo ele tem que diminuir, porque quando nós estamos acima do peso, nós estamos contando uma historinha na nossa cabeça. Quando a gente opta por comer alguma coisa em vez da outra, nós estamos contando uma historinha na nossa cabeça. Então, aquelas histórias que a gente conta, eu gosto mais disso, eu gosto menos disso, eu quero isso, eu preciso de algo, né? Eu estou precisando de um açúcar. Então, são historinhas que você conta, que para você mudar, você tem que começar a contar novas histórias. Então, você tem que começar a parar de contar histórias do seu passado e começar a contar histórias do seu futuro. Então, por exemplo, muitas vezes você faz um quadro de sonho, ou a gente vê aquelas pessoas que estão estudando colocar atrás aqui um painel de um carro, uma casa ou algo que quer acessar. Daí as pessoas falaram assim, nossa, mas isso não é real, né? Isso não é uma realidade. Não importa se é uma realidade, né? Você está contando essa história do futuro, então ela é uma realidade no futuro. Há quanto tempo você está distante dessa realidade? Há quanto tempo você está distante dessa história? Então, estar aí seguindo isso é importante. Então, você pode colocar, sim, uma imagem atrás de você e começar a contar essa nova história, né? A contar essa história sua a partir daí. Então, pare de falar do seu passado e passe mais a falar do seu futuro. Passe mais a projetar esse futuro que você quer. Passe mais a entender esse novo futuro que você tem. Então, as histórias revelam nosso resultado, né? Tudo que já aconteceu, ele serve só de base para as coisas que estão por vir. Então, quando nós começamos a repetir muitas histórias, nós estamos mais ligados no nosso passado do que no nosso futuro. Projetar esse futuro, a gente precisa realmente estar aí nessa nova história. A gente percebe que as pessoas de mais idade, elas acabam repetindo muito a história, né? Elas repetem ali qual história? Elas repetem a história do passado dela, porque tem mais passado do que futuro. Mas se você quer transformar seu futuro, você tem que começar a contar novas histórias, primeiramente para você e depois para as outras pessoas. Né? A história do passado, gente, não vai mudar o futuro. Tá? Então, às vezes você está em grupos, em rodas, onde as pessoas estão discutindo o preço da carne, o preço da gasolina, ou o governo. Essas histórias não vão mudar o nosso futuro.
né? Não faz sentido você ficar questionando e você vai estar projetando isso para o teu futuro. O que ele coloca muito, ele faz muita relação com a parte bíblica, com a parte o que a gente está vivendo. Na verdade, ele trabalha aí as 12 áreas da nossa vida, onde a gente precisa realmente estar trabalhando. Inclusive, tem uma tabela, quem quiser, depois entra lá no grupo para poder acessar essa tabela. A gente é um todo, então vai trabalhando todas as áreas da vida. Ele fala o seguinte: que história que você quer viver no futuro? Se você não sabe, viva a história que Deus projetou para você. Então, o Criador ou o universo, ele tem. Você nasceu para alguma coisa, você nasceu para algo que está dentro de você. Então, comece a contar essa história. Você só vai realizar se você começar a contar essa história viva dentro de você, né? Então ele fala assim que antes ele era gago, ele contava a história que ele era gago e ele passou a ser um grande treinador, um grande orador. Então ele trocou essa história da gagueira para uma história de sucesso, onde é que ele queria atingir. Ele parou de culpar os pais, falar do pai ou daquilo que acontecia na vida dele, isso na área de relacionamentos, e passou a transformar isso em realmente cuidar dos filhos, né? Então ele parou de contar essas mesmas histórias e tomou ali realmente as rédeas, né, da vida dele. Então, como que a gente pode mudar nessa história, né? Quando ele era jovem lá, que estava lá na igreja, bem novinho, ele acreditava que ter riqueza era pecado, né? Então ele tinha uma história. Da onde vêm essas histórias que a gente conta? Geralmente vem da onde a gente nasceu, né? Dos nossos pais que contam as nossas primeiras histórias, o que é a vida, e depois nós vamos repetindo aquilo que a gente vai vivendo, vai repetindo histórias. Eu vejo muitas amigas minhas falam: não quero mais relacionamento, é tudo ruim, é uma história que ela está contando para ela, né? Então, a gente vai contando as histórias pelas experiências que a gente tem e também no meio onde nós vivemos. Quando você conta a história repetidamente, seja ela verdade ou mentira, ela se torna uma verdade. Isso chama sofismo, né? Uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade, porque começa a ser verdade para você. E tudo aquilo que você vai fazer tem um reflexo dessa história. Então, ele tem essa parte aí que é bem interessante. Então, o que nós precisamos ter... Só um pouquinho, gente. Fui para a praia e estava muito gelada. Então, nós temos que investir em histórias. Então, comece a contar. Quer uma história de prosperidade? Comece a contar a sua história. Quer uma história de riqueza? Comece a contar uma história. Se você repete as histórias de fracasso, provavelmente é isso que você vai ter no futuro, né? Então, pare de engolir as histórias que contam para você. Que muitas vezes, gente, a gente acaba repetindo histórias que as pessoas falam. Por exemplo, histórias da mídia, histórias da sociedade. Ele contou que foi na pizzaria lá na Itália, e as pizzas vêm no prato, né? Eu também tive a oportunidade de comer numa pizzaria italiana. Ela vem no prato para você. E ele falou: cadê o ketchup? Né? Lá o rapaz do restaurante italiano não ouviu. Fez quando não ouviu dele, repetiu que era um ketchup. E daí o rapaz falou para ele, falou: olha, não tem ketchup, né? Isso aí é uma história contada pelos americanos. E ele disse que realmente, né, você está habituado a comer pizza com ketchup. Ketchup foi inventado pelos americanos para comer junto com a comida. Então, você acaba repetindo as mesmas coisas. Você está numa pizzaria italiana onde foi criada a pizza e você quer juntar um outro hábito ali que você tem. Então, ele fala assim, o quanto essas histórias estão ali dentro da gente, né? E que se você quer fazer uma mudança corporal, você precisa trabalhar aí 180 dias de mudança para que seu corpo compreenda que você fez essa mudança. Se você chega às vezes ali e trabalha, sei lá, 95%, 50%, o seu corpo vai falar:
você está morrendo, então vamos voltar ao que era antes. Nós temos um mecanismo corporal, mental, estrutural, que faz com que a gente volte ao estado anterior, que faz com que a gente volte ali para aquilo que já estava registrado e normatizado. Esse é o formato da nossa mente, esse é o formato do nosso corpo. Então, para que a gente ultrapasse isso, você tem que continuar trocando essas histórias e pelo tempo necessário. Já para você tirar o açúcar, por exemplo, do café, são somente 7 dias, né? Você já consegue fazer. Então, gente, pare de contar uma história e troque essa história, tá bom? Por exemplo, se você tem uma história de que tem medo de vender, que não sabe vender, essa história você está repetindo para você. Eu não consigo vender, eu tenho medo de vender. E você vai continuar fazendo assim. Então você tem que trocar essa história por que quando eu vendo, eu consigo fazer meu futuro, quando eu vendo, eu tenho liberdade, e cada dia mais eu tenho habilidade para isso. Então comece a fazer essa repetição, mesmo que no início pareça mentiroso, né? A nossa própria mente vai lá e fala assim: não, isso é mentira. Comece a repetir até que você comece a acreditar e até que comece você se manifestar isso na sua vida. Né? Então, você tem que trocar essas historinhas que você conta. Ele trouxe uma outra história que é do leite, né? Nós aprendemos a tomar leite desde muito cedo. Então, a gente vai repetindo esse hábito, essa forma de fazer ao longo da nossa vida. Ele diz que desde 2006 ele não toma mais leite, porque ele foi numa fábrica e ele viu que é colocado muitos formóis no leite. Então, um leite que era para durar um dia, dura um ano. Então, a consciência, quando você toma consciência de algo da verdade, ela te liberta e você começa a contar outra história. Então, qual história que você quer contar da sua vida, né? Então, muitas pessoas vão estar mudando essa história. E como a gente faz? Como a gente faz para trocar a nossa história? Eu não consigo saber quais as histórias que eu estou contando e quais as histórias que eu tenho que mudar. Comece ao inverso, né? Vá lá e veja seus resultados. Aqueles resultados que você não quer, muda a história. Então, eu não gosto do resultado do meu corpo. Então, começa a contar uma nova história. Começa a falar, eu amo corrida, eu vou entrar num grupo de vôlei. Comece a fazer esses movimentos, até que você comece a fazer os movimentos. Não consegue correr 5 quilômetros? Corra todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que isso passe a ser uma verdade para você e você começa a contar essa nova história de pessoas que eram sedentárias e falam assim, nossa, eu agora corro 1 quilômetro, que bacana, e começa a contar essa história, essa nova experiência, começa a desenhar isso na tua vida. Né? Então você vai lá nos seus resultados e vê aquilo que você não gosta, que você não quer, e aquilo que você tem que realmente trabalhar aí para ter essa nova história, tá bem? Dá licença? Realmente hoje tá bem difícil o nariz, mas vamos lá. Então, tudo aquilo que você quer mudar, tudo aquilo que você quer fazer de diferente, analisa ali e faz. Então, a experiência de hoje, ou a tarefa de hoje escreva